importante para os tempos atuais. Nós precisamos urgentemente de uma educação política, mas não uma educação política baseada em achismos, baseado talvez nos estudos desses grandes clássicos. E o Maquiavel não pode ficar de fora das nossas reflexões sobre os tempos atuais. Claro, fazer política implica sempre no tema da ética. A gente sempre vai observar, e o professor Mauro, o professor Everton, vai estar aqui nos ajudando a pensar um pouco sobre isso, nessa mediação, mas justamente pensar o seguinte, afinal de contas, o bom político é um homem virtuoso, ou deve ser um homem virtuoso? Daí que nós vamos lançar algumas luzes com esse grande pensador chamado Maquiavel, porque na proposta do realismo político maquiavélico, maquiaveliano, nós vamos ter aí algumas surpresas que, de fato, a gente não está muito acostumado. A nível de senso comum, a gente não está acostumado. Ora, por quê? Porque a gente tende a julgar, a analisar a ação de um político sempre pela sua conduta. E, de fato, talvez tenha que ser assim na atualidade. Mas o Maquiavel, e aí que está o grande bate-papo nosso aqui, é exatamente a interpretação. O Maquiavel é aquele que vai romper com alguns paradigmas. E na minha aula, meus alunos que estão estudando o realismo vão se recordar disso. E na minha aula eu falei que o Maquiavel ele é um divisor de águas. Ele é tão importante, mas tão importante mesmo, que a gente vai falar de política antes de Maquiavel e política depois de Maquiavel. Ele é, sem dúvida nenhuma, aquele que divide o pensamento político. E vamos mostrar que há uma contribuição muito importante na ética. Mas aqui vem a grande problemática do pensamento maquiavélico. O que é que ele inova? O que ele traz de novidade nessa transição do pensamento medieval para o pensamento moderno? E aí, qual é o legado que ele nos deixa? Primeira ideia que eu gostaria de reafirmar aqui, né, porque os meus alunos já viram isso nas últimas semanas, mas eu quero reafirmar, porque, segundo Mauro, há uma interpretação um pouco diferente. E a gente vai ver como é que faz isso. Mas a primeira grande ideia aqui do Maquiavel é que não existe, para o Maquiavel, um fundamento que antecede a própria ação política. Essa ideia ela é importante porque se nós formos analisar o pensamento político antes da publicação do Príncipe de Maquiavel, nós vamos perceber que o fundamento da política ele residia em algumas coisas que antecedia a própria política, como, por exemplo, a ideia de Deus. Veja, período medieval, a cristandade dominava, o teocentrismo era o que governava todo esse movimento cultural, político, ético na medievalidade cristã, e, portanto, a escolha do líder, ou o que ele deve fazer, passa necessariamente pela ideia de uma graça divina, de uma escolha divina. Então, Deus se transforma num fundamento que antecede. Antes do sujeito nascer, ou quando ele nasce, ele é investido de uma propriedade divina, consagrada, que o torna herdeiro do trono, e, portanto, ele vai ser o grande líder, ele vai se liderar politicamente. Está vendo? Deus se transforma, ou a cristandade, ou essas ideias cristãs, dão um fundamento para a política que antecede. De repente, o sujeito com 14 anos cai no colo dele o domínio de um reino e ele fala, tá, o que eu faço agora? Não sei, Deus te consagrou, se vira. Para Maquiavel não é assim, na minha interpretação. E depois nós vamos ver como é que o professor Mauro desembola. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, que é importante aqui, e que eu quero reafirmar, para depois a gente ver como é que o professor Mauro faz essa interpretação diferente, é que antes do Príncipe de Maquiavel, nós vamos ter uma característica baseada no bom governante. O bom governante é aquele que produz uma boa comunidade. É a ideia de que o governante é o espelho da comunidade. Se tivermos governantes virtuosos, justos, bons, e, claro, entendendo esses conceitos a partir da ótica de um bom, virtuoso e justo cristão, então teremos uma boa comunidade. Maquiavel dá vários exemplos disso,
Eu quero ver como é que o professor Mauro vai destrinchar isso, porque ele fala exatamente de reinos, de governos, que enquanto você estava pensando que o bom governante era o espelho da boa comunidade, não tínhamos uma real eficiência desse poder político. Mesmo a legitimidade, né, dada pela consagração daquele rei, levava aquele reino à ruína se ele não soubesse, se ele não tivesse a astúcia e a habilidade que um líder político deve ter, para além dessa bondade, para além dessa virtude, para além dessa noção de justiça. E mais um item que eu acho que é importante mostrar, porque daí a gente faz esse link do porquê estudar Maquiavel na atualidade, é exatamente a ideia de que, antigamente, antes da publicação do Príncipe, nós tínhamos algumas ideias mais ou menos no sentido do quê? De que a legitimidade de um governo era dado, no caso da medievalidade, por uma hereditariedade. Com Maquiavel, ele vai dizer o seguinte: qualquer governo pode ser legítimo, contanto que ele saiba conduzir esse povo para poder valorizar e tornar legítimo isso. E aí, claro, ele está falando de um ideal republicano para poder mostrar exatamente que laços de consanguinidade cairiam por terra. Se era isso que garantiria a legitimidade de um governo, certamente como Maquiavel cai por terra. Então, esses 3 pontos foram fundamentais justamente para provocar, na verdade, eu só fiz a minha explicação e até reafirmo que a minha fonte e os meus dados são o próprio Maquiavel, mas há um grupo de pensadores que vão nessa mesma linha de interpretação. E daí eu tiro, por que estudar isso hoje ainda? Porque é muito comum a gente fazer um juízo de valor sobre um político na atualidade e dizer o seguinte: mas eu não acredito, ele fez uma coisa pensando em benefícios XYZ, isso viola completamente a noção de um governo justo. Daí, o que o Maquiavel diria nessa minha interpretação é exatamente o seguinte: tá, por que ele fez isso? Quais são os fins que ele desejava alcançar com isso? Se os fins forem bons, daí vocês vão ver a frasezinha, né? Então os meios vão estar todos eles justificados. Essa é uma frase que determina. O Maquiavel não fala exatamente disso, né? Mas ele dá, e é assim que a gente tende a interpretar a obra do Maquiavel, exatamente que a famosa frase dos fins justificam os meios é um reflexo disso. Mas o start está aqui, é uma mesa redonda, e vamos jogar a bola. E, professor Everton, mais ou menos é isso que eu tinha dito e que, de certa forma, provocou aí o professor Mauro a suscitar interpretações diferentes. Professor Mauro, agora a palavra está contigo aí. 3 grandes colocações, né, Mauro? Não há fundamento da política antes da própria política. O bom político não é espelho de uma boa comunidade e qualquer Estado pode ser legítimo. Qual que é o posicionamento crítico que o professor Mauro traz diante dessas provocações que começaram só para esquentar a noite? Porque a Só obra, para esquentar. como Isso. diz a Miriam ali, sempre causa um embaraço, sim, tem várias discussões e está só começando. Muito bem. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de conversar com vocês, ainda que seja de modo virtual. O Djalma e o Everton são amigos de longa data, e esses momentos também são momentos oportunos para que os amigos possam conversar e discordar sangrentamente acerca de uma questão que durante séculos perturbam aqueles que se dedicam a estudar ética, dedicam a estudar política. Eu acho que a amizade é um valor essencial, e por esse motivo eu me refiro a 2 amigos, 2 grandes amigos, um deles eu perdi essa semana, e com o qual eu discutia temas políticos desse modo, sangrentamente discordando. Não houve um tema que nós entrássemos em acordo, né? Então, lembro dele com saudade, mas aproveito aqui para prestar uma homenagem. José Carlos Martins, um grande amigo. O outro, um ex-aluno orientando do mestrado, Robertson Marcomini, que fez uma dissertação de mestrado estudando justamente Maquiavel. Ele, não sei se está acompanhando ou saberá depois, mas assim, também é para discordar dele sangrentamente sobre as teses de Maquiavel. Desde muito tempo eu lia os textos de Maquiavel, mas em nenhum momento assim eu me detive
particularmente para esmiuçar as teses, era sempre correlacionando Maquiavel com outros autores. Mas agora essas perguntas me permitem afirmar categoricamente, de modo contrário às teses formuladas, às interpretações formuladas pelo Djalma, para na sequência a gente possa discutir sobre isso. Primeira recomendação que eu faço para todos aqueles que porventura se dedicarem a ler o Príncipe de Maquiavel em particular: jamais comecem pelo início. A minha sugestão é começar a leitura do Príncipe pelo 26º capítulo. O 26º capítulo é tão importante porque ele nos permite ler ou reler o Maquiavel. Depois de ler o último capítulo, o 26º, volta-se para o início. Por que eu estou afirmando isso categoricamente? Porque nesse capítulo, Niccolò Machiavelli, abre-se um parênteses, poucos são os filósofos que nós traduzimos aportuguesando o nome. Por exemplo, um autor que eu estudo bastante, John Stuart Mill, jamais me vi pensando em traduzir para João Stuart Mill, ou Friedrich Nietzsche para Frederico Nietzsche, ou Karl Marx para Carlos Marx. Então, quando a gente traduz Niccolò para Nicolau, dá a impressão que ele está tão próximo de nós que nós o compreendemos de modo afetivo. Eu proponho, então, que nós nos distanciemos um pouco, não façamos uma leitura contínua do texto do Maquiavel, comecemos pelo último capítulo, em que ele faz o seguinte. O título do capítulo chama Exortação. Exortação para aquela figura que, porventura, queira se dedicar a construir uma Itália unida, coisa que na época de Maquiavel era impensável. Pessoal, terminar um texto fazendo uma exortação e colocar uma poesia, como ele coloca a poesia de Petrarca ao final, não existe em nenhum texto de ciência política. Se vocês pegarem e colocar um texto literário, uma poesia, como prefácio de uma obra ou como ilustrativo, mas você terminar desse modo, significa que você tem uma visão distinta de tudo aquilo que tenha sido produzido até então em matéria de reflexão filosófica. Isso tem muito sentido. Isso tem muito sentido e nós podemos esmiuçar na sequência. Mas uma palavra que surge a todo instante no último capítulo é a palavra redenção. A época áurea da República Romana precisa ser trazida de volta. A Itália precisa ser redimida. E redenção é uma expressão teológica, o que já logo indica que o Maquiavel tem uma base teológica nos seus escritos. Tem uma base teológica. E não é por acaso que uma das figuras centrais, seja do Príncipe, seja da obra Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele enumera uma figura da antiguidade bíblica, que é Moisés, para simbolizar o exemplo do condottiere, daquele sujeito que está para conduzir o povo rumo a uma comunidade organizada. Não sei se eu estou falando bastante rápido, mas Moisés, eu me refiro particularmente a uma passagem do livro bíblico Êxodo 32, em que o Moisés, fugido do Egito, aquela coisa toda, sendo perseguido, de repente ele vai até o Monte Sinai para tentar trazer as tábuas da lei, e ele descobre que as pessoas fizeram um bezerro de ouro, e por esse motivo estão idolatrando outros deuses. O Moisés chega e diz assim, ah é? É desse jeito? Joga as tábuas no chão, chama alguns do seu lado e dizem assim, Yahvé ordenou que vocês peguem a espada e saiam e eliminem aquelas pessoas, seus amigos, seus vizinhos. Aproximadamente foram 13 mil pessoas que foram mortas naquele dia. No texto bíblico não existe nenhum comando, nenhuma ordenação divina. Quer dizer que Moisés é um profeta, é inspirado de Deus. E profeta não se entende aquela figura como olha para o futuro e diz, vai acontecer tal coisa. Não. Profeta é uma figura que conversa com Deus, que fala com Deus. E o Maquiavel valoriza muito isso. Ele valoriza tanto que ele cita o Moisés em diversas passagens. E cita uma outra figura que geralmente é vista como caricata, que é o Frei Girolamo Savonarola, que administrou a cidade de Firenze, de Florença. Então, ou seja, ele nunca faz uma crítica explícita ao Savonarola. Ele foi um bom gestor,
Dizem, esses dias lendo o discurso de Savonarola, o Savonarola disse que falava com Deus. E as pessoas de Firenze, a Firenze renascentista, acreditava nisso. Ou seja, as pessoas tinham um alto grau de crença religiosa. E o Maquiavel não era diferente. Depois que lermos o último capítulo, vamos para o primeiro e reformula-se tudo. Aí a gente entende por que ele dedicou o príncipe a Lorenzo de Médici. Esse dia eu estava pensando assim, geralmente quando eu escrevo um livro, a última coisa que eu faço é colocar a dedicatória. Aí eu fico pensando, para que eu vou dedicar? Para com quem que eu vou? É para um parente? É para um amigo? E ele dedica a Lorenzo de Médici. E muitos leem assim, ele está dedicando a Lorenzo de Médici porque ele quer voltar à cidade de Firenze, ele agora está em Santa Andrea Percussina, então ele foi afugentado, foi exilado e ele quer voltar para Firenze. Não é nada disso. Não é nada disso. Na carta de 10 de dezembro de 1513, quando ele está finalizando os últimos detalhes da escrita do príncipe, ele escreve para um amigo, Francesco Vettori, que é o embaixador que está em Roma, e ele diz, olha, os meus dias têm sido assim, têm transcorrido, e eu tenho escrito isso aqui, e eu estou pensando em ofertar. E ele diz uma coisa que para mim tem muito valor. A obra não se chamava O Príncipe. A obra se chamava De Principatibus, quer dizer, dos principados. Então ele não estava oferecendo a obra para um príncipe, Lorenzo, mas ele estava dizendo como organizar uma cidade, como organizar um reino. E aí entramos nos pontos centrais. Feito esse introito, a gente entra nos pontos centrais. Ele está no segundo livro do discurso sobre a primeira década de Tito Livio, o Maquiavel formula a sua filosofia da história. E a sua filosofia da história está baseada numa tradição, qual seja, todos os regimes políticos tendem a se suceder. A aristocracia se transforma em outra coisa, e até que retorna. Até que chega na sua forma degenerada, que é a democracia, e daí tudo retorna. E ele vê isso todo santo dia, né? Seja os Médici sendo expulsos por Carlo VIII, o rei que vem e toma a cidade de Firenze, entrega na mão de Savonarola, e temos uma república teocrática. Logo depois ele vê o Pier Soderini, que vem e que faz uma nova república. Depois ele vê a família Médici chegando novamente com a ajuda do Papa Júlio II e tomando Firenze. Ele fala, tudo tende a retornar. Mas essa é uma crença que ele não aceita, porque a tese, uma das ideias que a gente sempre associa com Maquiavel é a ideia de fortuna. Esse ciclo contínuo precisa ser rompido por um sujeito que tem habilidade de deter esse fluxo. Esse sujeito, ele espera que alguém da família Médici possa fazer, coisa que não foi feita, porque em 1527, novamente, cai o governo dos Médicis. Então, assim, essas duas ideias, fortuna e virtude, são em destaque em Maquiavel. E ninguém tinha dado conta, ele esperava que os Médicis fossem dar conta. Mas aí surge um tema no Príncipe, que e geralmente associa com Maquiavel, que esse governante pode ser mau, ele pode ser cruel, ele pode destroçar todos. Eu não acredito que o Maquiavel estaria disposto e nem tenha dito isso. A frase que o Maquiavel diz no Príncipe é o seguinte, ele diz no Príncipe e diz também no discurso sobre a primeira década de Tito Livio. O príncipe que tem virtudes, as 4 virtudes cardeais, e, portanto, não está disposto a tocar ou praticar ações más, o príncipe deve estar disposto a entrar no mal. Entrar no mal não significa tornar-se mal. Significa que algumas ações o príncipe deve fazer, não para manter-se a si mesmo no poder, mas para manter essa estabilidade e frear o círculo da fortuna. Essa manutenção do poder que o Maquiavel diz, não é manutenção do poder, mas é manutenção da república, da administração.
Porque independente, as pessoas vão morrer, alguém vai suceder. Então, é preciso manter essa estabilidade. Por isso que a palavra Estado, em Maquiavel, tem tanto sentido. Estado significa stabilitas, estabilidade, para que a gente possa programar as coisas. Aí eu chego para colocar mais alguns elementos, já passo a palavra de volta. O Maquiavel, meus queridos amigos, diletos, não escreveu uma obra de ciência política. Todas aquelas pessoas que dizem que Maquiavel escreveu um tratado de ciência política correm um sério risco de estar dizendo contra Maquiavel. Porque se nós falarmos em ciência política, eu já disse que o último capítulo do Príncipe destruiria. Se você pegar essa obra hoje e mandar para uma revista ou para alguém publicar em ciência política, terminando com uma poesia de Petrarca, a pessoa vai dizer, ciência política séria tem que lidar com fatos empíricos. Maquiavel não trata de fatos empíricos. Ele lê os fatos, ele os interpreta a seu modo. Ele interpreta Moisés de um jeito, ele interpreta Cesare Borgia de um jeito e diz assim, o Cesare Borgia é o cara, porque ele conseguiu praticar, ele conseguiu entrar no mal, na região de La Romanha, porque ele era filho do Papa Alexandre VI, ele conseguiu organizar a cidade por meio de alguns indivíduos que praticaram barbáries, mas ele próprio não praticou ações más e perversas, cruéis. Ele conseguiu manter-se no poder. Então, não é um tratado de ciência política, porque não há fatos descritos com objetividade no Príncipe. Há sempre uma leitura. Lembre-se que o Maquiavel escreveu essa obra possivelmente entre os meses de julho e dezembro de 1513. Em 6 meses. 6 meses. Mas, assim, acho que já tenha falado mais do que o Djalma, isso não é justo, por um princípio de equidade. E passo a palavra ao nosso administrador, coordenador e amigo Everton.